reforma da Previdência, reforma tributária e manutenção do teto de gastos. Sem olhar para estes temas, as contas do governo, que devem fechar este ano com um déficit de 159 bilhões de reais, dificilmente vão ser saneadas, segundo especialistas. O setor público brasileiro está com as contas no vermelho desde 2014, já são aí 5 anos, e próximo ano também nós teremos um déficit. Então é muito importante para o Brasil conseguir resolver a situação fiscal, tornar essas contas que estão no vermelho, tornar as contas superavitárias, ter uma arrecadação maior do que a despesa para gradualmente reduzir o seu endividamento. A dívida interna é um problema que chega à casa dos 10 dígitos. Juntos, o governo federal, as empresas estatais, os estados e os municípios devem mais de 5 trilhões e 100 bilhões de reais. Uma fortuna que é o triplo de tudo que o Brasil deve produzir em 2018. A dívida pública está hoje em 77,2% do PIB, podendo crescer nos próximos anos, pelo nosso cenário chamado base, que é o mais provável, a dívida ainda vai crescer até 84,1% em 2023, então estabiliza e começa a cair. Com esse endividamento, não sobra dinheiro para investimentos. No ano passado, o governo reservou menos de 2% do produto interno bruto. Muito pouco quando comparamos com a média da década de 1970 de 10,5%. Até mesmo os investimentos privados estão aquém das necessidades do país. A taxa de investimento do Brasil hoje é em torno de 16%, 17% do PIB. O Brasil deveria ter uma taxa de investimento de, no mínimo, 20%, 21% do PIB. Sem dinheiro para investimentos, as consequências logo aparecem. Obras de saneamento básico, construção de novos hospitais, asfaltamento de estradas, ampliação de escolas. Tudo o que a gente precisa no dia a dia para. O novo presidente também vai ter que analisar uma mudança recente na forma como o governo brasileiro trata suas contas. Instituído em 2016, o teto de gastos públicos esteve em discussão nesta campanha. O atual governo e empresários avaliam que uma eventual revogação da medida vai ter consequências diretas para os contribuintes. O teto ajuda a sinalizar uma direção do ajuste pelo lado da despesa. Você quer fazer um ajuste fiscal, em que parte desse ajuste fiscal, ao invés de vir pelo corte do gasto, pelo corte da despesa pública, ele virá pelo aumento da carga tributária, é um debate político. A sensação que vai ficar é de que o governo vai continuar aumentando os gastos no momento em que a economia ainda está frágil. Uma das medidas pode levar à revisão das desonerações fiscais, que são programas de isenção ou redução de impostos para determinados setores produtivos, que somente este ano deixaram um buraco de mais de 280 bilhões de reais nos cofres públicos, um número pouco superior ao déficit da Previdência de todo o ano passado. Isso já ultrapassa 4 pontos de percentagem do PIB, é muita coisa. Para que você tenha ideia, como eu disse há pouco, o investimento é 0,5% do PIB. O gasto tributário, então, representa 8 vezes o que o governo federal gasta com investimento. A equipe econômica questiona uma outra forma de incentivo à iniciativa privada. Para o governo, os empréstimos concedidos para grupos empresariais com juros abaixo do mercado contribuíram para o rombo nas contas públicas. Exatamente, desonerações para algumas poucas empresas, para alguns setores que não se justifica. E qual é a solução para o rombo das contas públicas? Quais são as alternativas a curto prazo? Aumentar impostos? Difícil. O Brasil já possui uma elevadíssima carga tributária, mais de 30% do PIB. Cortar gastos? Bem, o país já padece com a oferta precária de serviços públicos e com a falta de investimentos. Então, onde está a saída? Tudo tem custo, Toda medida tem um custo. É preciso colocar na balança e explicitar para a sociedade isso. Quer dizer, olha, se a gente aumenta imposto, isso desestimula a atividade produtiva. Por outro lado, se a gente corta gastos, isso também vai ter um custo para alguns grupos da sociedade. Em 2019, a melhora das contas públicas não deverá ocorrer numa canetada, ao contrário do que desejam os políticos. Ainda haverá déficit primário, provavelmente, até 2023. Isso no cenário básico é o mais provável. No cenário otimista,
atingiria o superávit em 2022. As finanças públicas, a gente pode fazer uma analogia, são um grande transatlântico. Você faz a curva bem devagar. Você não consegue resolver isso da noite para o dia. O que se espera de um governo não é que o ajuste seja necessariamente feito em 1, 2 ou 3 anos, mas que tenha pelo menos um certo consenso na sociedade que você precisa do ajuste e que esses ajustes precisam caminhar na direção correta, de ter as contas em equilíbrio, de ter segurança jurídica para o investimento, ter regras mais fáceis para o investimento e ter um sistema tributário, por exemplo, menos complexo.